E aí, prontos? Vamos lá? Vamos fazer mais uma questão? Essa questão aqui, na verdade, vai falar de associação de resistores. O que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: em relação à associação em série de resistores, assinale a alternativa incorreta. Então a gente quer a incorreta, tá? E aqui, tipicamente, ele está falando de associação de resistores em série. Antes de vermos aqui as alternativas, vamos só relembrar rapidamente quais são aqui as características de uma associação em série. Lembra, ligação em série significa que eu vou ligar aqui várias resistências no mesmo fio. Então imagina que eu tenho o R1, aqui por exemplo tem um R2. Lembrando que essas cobrinhas aqui no caso indicam uma resistência, né? Então aqui no caso, sei lá, seria R1, aqui seria por exemplo R2 e aqui seria por exemplo R3. Então se eu ver aqui nesses três carinhas que estão ligados em série, e por que está em série, está no mesmo fio, e aplicar aqui uma DDP aqui nos terminais, né, ou seja, DDP é a mesma coisa que tensão, né? Então eu vou lá, aplico uma DDP, o que que vai surgir aqui no circuito? Vai surgir uma corrente elétrica que passa pelo circuito. De modo que esse cara aqui vai ter uma tensão 1 aplicado aqui só para ele, esse cara aqui vai ter uma tensão 2 aplicado aqui só nesse, e aqui o R3 vai ter uma tensão também aplicado só para ele, tá? Então, tipicamente aqui uma associação em série. E aí, o que que você tem que lembrar da associação em série? Três coisas. Lembra quais são? Se não lembra, tá no lugar certo, vamos relembrar rapidinho. Em série, a corrente elétrica é a mesma, ou seja, a corrente elétrica ela é constante. E por que que ela é constante, professor? Porque é o mesmo fio, né? Então, se é o mesmo fio, por que que a corrente vai mudar? Então, aqui no caso, os três R1, R2, R3 estão submetidos à mesma corrente, né? E não muda, né? Então, se aqui for 5 ampere, aqui passa 5 no R1, passa 5 no R2 e assim por diante, tá? O que mais que a gente tem que lembrar da associação em série? A resistência equivalente, lembra o tal do REC? Resistência equivalente, na verdade, é a soma das resistências. Então, se eu somar as resistências aqui do circuito, eu vou obter a resistência equivalente, lembrando que esse negócio, esse símbolo aqui, não sei se você reconhece ele, mas é uma soma, tá? É a mesma coisa que eu fizer, né? A mesma coisa eu somar R1 mais R2 mais R3, ou seja, quantos tiverem lá, você vai brincar de somar esses Rzinhos aí. E por último, a tensão. E por último, o último elemento que você tem que lembrar é da tensão, né? A tensão total vai ser o quê? Vai ser a soma das tensões em cada elemento. É tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3, né? Ou seja, essa tensão aqui total, ela divide, ela quebra um pouco para cada elemento. E aí é óbvio, né, que tem algumas características, por exemplo, se os R's forem iguais ou se forem diferentes, aí, aqui no caso a tensão, por exemplo, se R1, R2, R3 tiver a mesma resistência, significa que a tensão 1, tensão 2 e tensão 3 vai ser a mesma, tá? Quando os R's forem iguais. Quando os R's forem diferentes, a tensão vai ser proporcional à resistência, né? Então, tem que lembrar aqui dessas três coisinhas quando falar em circuito em série, né? E lembrar do URI para resolver aqui qualquer problema como esse. Relembrado essa informação ou esses dados, vamos ver o que ele fala aqui no item A? Ele fala que no item A é o seguinte: a resistência equivalente à associação é sempre maior que a de qualquer um dos resistores, está certo, né? Por exemplo, se R1 vale 2 ohms, por exemplo, né? Vou chutar aqui, tá? Se R2, por exemplo, vale 3 ohms e R3, sei lá, vale, vamos colocar 4, né? Só para aumentar aqui de um por um, mas é só um exemplo, tá? Como é que eu calculo aqui a resistência equivalente? Lembra a resistência equivalente em série? A gente tem que somar aqui os R's, o famoso REC. Então, se eu somar, né, 2 mais 3 mais 4, quanto vai dar? Aqui dá 3 mais 4 dá 7, 7 mais 2 vai ficar quanto? 7 mais 2 fica 9. De fato, né, a resistência equivalente ela é maior que qualquer um deles, né? Então, ó, R1 vale 2, R2 vale 3, R3 vale 4. Quanto que deu REC? Deu 9. Então, o primeiro romano, o item A tá certo. O que que fala aqui no item B? A intensidade da corrente elétrica é igual em todos os resistores, verdade, né? Acabei de falar e explicar isso, né? Por que que é a mesma? Porque o fio é um só, não tem por que dividir ou diminuir. Letra C. A soma das tensões nos terminais dos resistores é igual à tensão dos terminais da associação? Sim. É tipicamente o tesão aqui, né? Então acabamos de falar que a tensão total é a soma das tensões em cada elemento, também está certo. Aqui no item dele fala, né? A tensão é necessariamente a mesma em todos os resistores? Não. Por que não? Porque você está vendo aqui, ó, R1 vale 2, R2 vale 3, R3 vale 4. Se eu calcular a tensão aqui em cada um, vai dar tensão diferente. A tensão ela só vai ser a mesma quando a resistência for a mesma. E se a resistência não for a mesma, né, então essa brincadeira aqui não vale, tá?
Então a tensão, ela não é necessariamente, essa palavra aqui que tá errada, ela não é obrigatoriamente, vamos supor assim, né, vamos dizer assim. Então depende da resistência. O que que diz aqui o item E? A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência? Sim, né? Se você aplicar aqui, por exemplo, a potência, lembra da fórmula de potência? Potência não é R vezes I ao quadrado? Se a resistência é maior, a corrente é igual para todos, então quanto maior a resistência, maior a potência. Verdade, né? Então aqui o item E, aqui no caso tá certo. Ou seja, como ele quer a incorreta aqui no caso seria a alternativa D. Bacana relembrar aqui um pouquinho de associação em série de resistores? É isso.